Olá, tudo suave na nave, meu nome é Wesley Dias, bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo vou tentar explicar a teoria do Big Bang, que é uma tentativa da física de explicar a estrutura atual do universo e não a sua origem. Na cosmologia moderna, a origem do universo é o instante em que surgiram toda a matéria e a energia que existe atualmente no universo, como consequência de uma grande expansão. O Big Bang é uma das teorias científicas mais famosas de todos os tempos. De forma bastante simples, ela afirma que todo o universo iniciou-se a partir de uma singularidade que vem expandindo-se há pelo menos há 13,8 bilhões de anos. Em 1917, um dos maiores físicos de todos os tempos, Albert Einstein, propôs o modelo do universo estático, também conhecido como universo estacionário ou infinito. É um modelo cosmológico no qual o universo é espacialmente infinito e temporalmente infinito, e o espaço não se expande nem se contrai. Tal universo não tem curvatura espacial, isto é, ele é plano ou euclidiano, um universo estático. Em 1927, separados por milhares de quilômetros, independentemente dos trabalhos de Alexander Friedman e George Lemaitre, tiveram ideias bem parecidas e viu que algo errado não estava certo no modelo que Einstein propôs e afirma que o universo está em expansão. Lemaitre propôs a teoria da origem do universo, o que ficou conhecido como a hipótese do átomo primordial. A hipótese de Lemaitre estipula que todo o universo, não somente a matéria, mas também o próprio espaço, estava comprimido num único átomo, chamado de átomo primordial ou ovo cósmico. O estudioso afirmava que a matéria comprimida naquele átomo se fragmentou numa quantidade descomunal de pedaços, e cada um acabou se fragmentando em outros menores sucessivamente até chegar aos átomos atuais numa gigantesca fissão nuclear. Uma de suas principais sugestões foi que a formação dos núcleos atômicos nos primórdios do universo deveria deixar como rastro uma radiação detectável na faixa das micro-ondas. Após o surgimento da teoria de Lemaitre, as observações astronômicas de Edwin Hubble mostraram que as galáxias afastam-se umas das outras em todas as direções do espaço e em altas velocidades. Edwin Hubble demonstrou que as galáxias se afastam em grande velocidade e que essa velocidade aumenta com a distância. Hubble, analisando o desvio para o vermelho em suas observações, desenvolveu a teoria da expansão do universo e anunciou que a velocidade de uma nebulosa em relação a outra é proporcional à distância entre elas, a chamada constante de Hubble. Hubble estudou a luz emitida pelas galáxias distantes, observando que o comprimento de onda em alguns casos era maior que aquele obtido no laboratório. Se uma galáxia estivesse se aproximando, a luz desloca-se para a cor azul, e se estiver se afastando, a luz desloca-se para a cor vermelha, também conhecido como efeito Doppler. Em cada caso, a variação relativa do comprimento de onda é proporcional à velocidade com que a fonte se move. Nova Jersey, 1965. Arnold Penzias e Robert Wilson estavam testando um ultrassensível detector de micro-ondas quando descobriram que o aparelho estava registrando mais ruído do que seria de se esperar. O ruído extra não apresentava variações, mesmo que o detector fosse apontado para o horizonte ou para o meio do céu. Isso quer dizer que deveria vir além da atmosfera. Isto demonstrava que a radiação deveria vir de fora do sistema solar e, mais ainda, de fora da galáxia. Devido à expansão contínua do universo, esta radiação primordial estaria nos atingindo agora na faixa de onda de micro-onda, com uma temperatura de aproximadamente 5K. Por isso, Penzias e Wilson ganharam o Prêmio Nobel de Física de 1978. E se você tem uma televisão analógica, você pode ouvir 1% dessa radiação cósmica de fundo, deixando a TV sem sintonia. A cronologia na expansão do universo. No instante de tempo de 0 segundos, o instante inicial em que ocorreu o Big Bang, a escala de distância vale zero. A densidade do universo é infinitamente elevada e não há ferramenta na matemática ou na física
que hoje conhecemos para estudar este momento. O evento Instante Zero é tratado como uma singularidade no estudo da evolução do universo. Aqui no intervalo de tempo de 10 a menos 43 segundos a 10 a menos 35 segundos, o que ocorreu neste intervalo de tempo, também conhecido como a Era de Planck. Nesse período, toda a matéria e toda a energia do universo estava comprimida no espaço de 100 bilhões de bilhões de vezes menor que um núcleo atômico. E sim, isso significa tudo o que existe mesmo, toda a matéria que compõe as mais de 100 bilhões de galáxias, cada uma de suas 10 mil de bilhões de suas estrelas, todos os planetas. E cada átomo que existe no universo estava contido num espaço inimaginável, pequeno. Nesse estágio, o conhecimento atual da física não nos ajuda. Nesse intervalo de tempo de 10 a menos 35 segundos a 10 a menos 32 segundos, neste período surge a Era da Grande Unificação. A temperatura do universo era de 100 bilhões de graus Celsius. Apesar dessa temperatura, nosso universo tinha tanta matéria unificada que a luz simplesmente não conseguiria passar por ela. Seria impossível ver o universo do lado de fora. Por definição, o universo é tudo que existe, pois nele está tudo e qualquer coisa contido. Nessa escala de energia, 3 das 4 forças fundamentais têm a mesma intensidade: o eletromagnetismo, força nuclear fraca e a força nuclear forte. As nossas teorias quânticas ainda não conseguem descrever essas 3 forças atuando dessa forma. Aqui, nesse período de tempo de 10 a menos 32 segundos a 10 a menos 12 segundos, neste curto intervalo de tempo, o universo começou a se expandir absurdamente rápido, aumentando de tamanho em 100 trilhões de vezes. Com essa inflação incrivelmente rápido, talvez a matéria não teria tempo de se condensar em um buraco negro. O universo começa a esfriar em 100 milhões de vezes, mas continua absurdamente quente. É nesse período que já conseguimos usar as teorias quânticas modernas. No instante de tempo de 10 a menos 12 segundos a 10 a menos 6 segundos, a era dos quarks e gluons. O universo ainda era muito quente para os prótons e nêutrons se formarem. Os quarks e gluons se moviam livremente e com muita energia, e por isso eles não conseguiam se juntar e formar as primeiras partículas. Nesse período, o universo era um grande plasma de quarks e gluons. E durante essa grande era de plasma de quarks e gluons, que alguma coisa ainda desconhecida para nós, gerou mais matéria do que antimatéria. E explicar isso ainda é um grande mistério da física. No instante de tempo de 10 a menos 6 a 1 segundo, nesse período o universo está frio o suficiente e as primeiras partículas complexas começam a se formar. Os quarks se juntam e formam os prótons e nêutrons e outras partículas formadas por quarks. Essa é a era dos hadrons. Mas ainda é muito quente para os elétrons orbitarem os átomos e a temperatura está a 10 bilhões de graus Celsius. Então os elétrons têm muita energia e continua solto pelo cosmos. Após um instante de tempo de 1 segundo, aqui o universo já tinha 10 anos-luz de comprimento. A expansão ocorre mais rápido que a luz. É nesse ponto que os neutrinos conseguem se libertar do gás de partícula do universo primordial. No intervalo de tempo de 10 segundos, a maioria dos elétrons e pósitrons também se aniquilam. Nesse momento, o universo é composto de radiação. No período de tempo de 3 minutos a 20 minutos, ocorre a formação dos primeiros núcleos. Nesse estágio, o universo resfriou o suficiente para os núcleos de hélio, que tem 2 prótons e 2 nêutrons, e lítio com 3 prótons e 3 nêutrons se formarem. Quando o universo possui uma idade entre 300 mil anos e 1 milhão de anos, a temperatura já é o suficientemente baixa para que os elétrons comecem a se associar aos prótons para formar os átomos de hidrogênio. Nesse período, o universo é formado por 75% de hidrogênio, 25% de hélio e uma quantidade pequena de lítio. Logo após a formação dos átomos, esse imenso gás do cosmos resfria e, com isso, a intensidade diminui, permitindo que os fótons escapem, liberando os primeiros raios de luz de um universo extremamente escuro. Esses primeiros raios são, como hoje conhecemos, a radiação cósmica de fundo. Após 100 milhões de anos, o universo esfriou ainda mais e a matéria espalhada por todos os lados começa a se acumular em futuras estrelas e também em volta de buracos negros primordiais, que podem ser núcleos das maiorias das galáxias. 200 milhões de anos, a estrela mais velha já pode ser observada.
400 milhões de anos, nasce e as galáxias mais velhas começam a brilhar. 1 bilhão de anos, a maior parte das galáxias, incluindo a nossa, já tinha se formado. 9,2 bilhão de anos, provavelmente uma supernova explodiu e espalhou sua matéria e iniciou a formação do sistema solar. 4,7 bilhões de anos, o Sol se forma de uma nebulosa deixada por uma supernova. Durante 100 milhões de anos, os planetas gasosos, como Júpiter, Saturno e Uranus e Netuno, se formarão. E os planetas rochosos só se formarão a 3 milhões de anos depois. A partir desse período é mais ou menos como é hoje. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, se inscreve que vai ajudar muito o canal, deixa um like, deixa um comentário e compartilha esse vídeo com os amigos e nas redes sociais. Muito obrigado, valeu, falou-se, até a próxima.